queridos, desculpe, perdi o time aí, a deixa, né? Mas é desse amor que nós queremos falar nesta noite. Desse amor que temos o privilégio de experimentar, de viver e de sentir. Um amor que nós não podemos limitar. Não há palavras para definir o amor de Deus. Essa paixão que o Senhor sentiu por nós e que sente, que o levou realmente a sacrificar-se por nós. Talvez nós nunca compreenderemos o nosso valor, o valor das nossas almas, o valor da nossa vida para Deus. Talvez você nunca entenda de maneira perfeita o sacrifício de Jesus, a sua morte ali na cruz. Esse amor é impossível de ser quantificado, é impossível de ser descrito. Então, nos contentamos em dizer: Ele nos ama, Ele sempre nos amou e sempre nos amará. E o Senhor quer realmente que a nossa vida seja transformada por esse amor, pela sua presença em nós. E não devemos nos conformar com esse mundo, mas pelo contrário, lutar para vencer o mundo. Nós não estamos isentos de quedas, nós não estamos isentos de pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz: aquele que fala que não comete pecado, já está pecando, porque já está mentindo. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus, parecidos com Cristo. E essa é a nossa caminhada, essa deve ser a nossa luta. E é uma luta difícil, porque o inimigo sempre tenta nos destruir. Ele sempre tenta, de alguma forma, nos derrubar, nos alcançar. E se a gente abrir a guarda, ele vai fazer isso. Talvez você tenha aberto sua guarda, talvez você tenha caído. O cair é de Deus, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então receba o perdão do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a misericórdia do Senhor na sua vida, porque Ele veio para nos perdoar. E a palavra diz que Deus não despreza um coração que esteja realmente arrependido. Não importa o que você tenha feito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa dizer que a capacidade de Deus perdoar é muito maior que a nossa capacidade de pecar. Mas isso não nos dá o direito de vivermos pecando. Portanto, que possamos buscar realmente uma vida de separação cada dia. É o que diz Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar o nosso corpo como oferta agradável a Deus, e como resultado desta apresentação, colher as bênçãos, receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tendo como ponto de partida esse pensamento, então imaginei como, ou o que poderia ser, apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, já que o Senhor não está pedindo que a gente
morra ou se sacrifique por isso. Então pensei realmente em Jesus. Ele realmente entregou-se totalmente, inclusive o corpo físico. Mas eu pensei no corpo vivo de Cristo. Eu pensei nos olhos do Senhor que viam muito além do físico, os olhos que enxergavam o invisível, os olhos que viam o espiritual. Eu pensei nos ouvidos do Senhor Jesus, que ouvia muito além do que era dito. Jesus realmente conseguia escutar as pessoas, ele conseguia captar o que as pessoas estavam dizendo para ele, e não apenas o que as pessoas estavam falando para ele. Jesus conseguia ouvir a necessidade de cada um, ele podia ouvir isso. Pensei nos pés do Senhor Jesus, os pés que nunca se desviaram, os pés que sempre andaram na direção do cumprimento da sua missão. Esses pés nunca perderam rumo, nunca perderam a rota, eles sempre marcharam para o cumprimento do seu propósito. Jesus sabia para onde ir. Pensei nas mãos de Cristo, suas mãos que sempre se estenderam para ajudar, sempre se estenderam para amparar, para levantar, para abençoar. As mãos de Cristo sempre prontas para servir, para doar, nunca querendo nada, mas sempre entregando alguma coisa, nunca buscando nada em proveito próprio, mas sempre dando-se aos outros. E eu fiquei pensando que talvez se fizéssemos um filme sobre as mãos de Cristo, o que nós veríamos? Como seria esse filme? Eu penso que seria exatamente assim. Nós veríamos as mãos de Cristo sempre ajudando, amparando, abraçando, sustentando, curando, orando, abençoando. Este com certeza seria o filme das mãos de Cristo. Eu quero considerar um pouco então sobre o nosso corpo, mas eu quero falar um pouco sobre as nossas mãos. E se resolvessem fazer um filme sobre a sua mão, ou as suas mãos, como seria esse filme? Dá uma olhadinha assim para a sua mão, querido. Veja o dorso da sua mão, o que elas realmente representam na sua vida espiritual. O que esse filme falaria a respeito das suas mãos? Sabe, eu acho que, como todos nós, o filme começaria com os punhos do bebê fechado, e então mostraria no close as mãozinhas do bebê segurando o dedo da mãe. Depois nós poderíamos ver os dedos abertos, as mãos espalmadas, aprendendo a segurar a mamadeira. Nós veríamos as mãozinhas brincando com os pés, os dedinhos descobrindo o corpo. Nós poderíamos ver essas mãos empurrando uma cadeira, como quando a criança está começando a aprender a andar, empurrando ali aquela cadeira. Nós poderíamos ver, com certeza, essas mãos agindo com carinho, mesmo que batendo levemente na face da mãe, do rosto do pai, ou acariciando um animalzinho de estimação. Mas sabe, também não demoraria muito, e nós iríamos ver a sua mão agindo de maneira agressiva, empurrando um irmão maior, tomando de volta um brinquedo, batendo no chão, fazendo birra. Todos nós aprendemos muito cedo que a mão serve para muito mais do que ajudar na própria sobrevivência. Ela é uma ferramenta de expressão das nossas emoções. A mesma mão pode ajudar ou ferir, abrir ou fechar, levantar alguém ou impelir alguém para a queda. Que poder tem as nossas mãos? Se as deixarmos sem governo, poderão se tornar armas, buscarão o poder como garras afiadas. Eu penso que as mãos serão capazes inclusive de estrangular alguém. Matar alguém.
em defesa de sua própria existência. O psicólogo diz que todas as pessoas são capazes de matar, quando se trata de defender a sua própria vida. Sob controle, porém, as nossas mãos se tornarão instrumentos de graça, não apenas ferramenta nas mãos de Deus, mas elas se tornarão as próprias mãos de Deus. Entregue, portanto, o seu corpo, e de uma forma muito especial, as suas mãos ao Senhor. Entregue a Ele esses 5 importantes complementos em formas de dedo, e se tornarão mãos celestiais, se tornarão dedos celestiais. Foi isso que Jesus fez. Ele entregou completamente suas mãos a Deus. O documentário das mãos de Jesus, com certeza, nós não veríamos os punhos fechados, desafiando alguém. Nós não veríamos os dedos em riste, com acusações infundadas. Teria, contudo, sucessivas cenas de pessoas desejando o seu toque, o toque compassivo de Jesus. Veríamos pais levando filhos à sua presença para serem abençoados, pessoas pobres trazendo seus medos, pecadores as suas tristezas. O filme mostraria que todos os que vieram em busca dele foram tocados, e cada um dos que receberam o seu toque foi transformado. Todos foram transformados, mas eu penso que ninguém foi tão transformado como o leproso, sem nome, em Mateus 8. O texto em Mateus 8, versos de 1 a 4 diz: E descendo o monte, seguiu uma grande multidão, seguiu Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu penso que os autores aqui, porque tanto Marcos como Lucas também descrevem esta passagem, eu acho que eles não foram, pelo menos não me contentaram com essa pequena passagem. Tem muitas coisas que nós não sabemos sobre esse homem. Quem era esse homem? A Bíblia não diz nem o nome desse homem. Provavelmente tinha família. Eu fico imaginando a história desse homem, afastado de casa. Quanto tempo ele não recebia um toque? Porque ser leproso naquela época era muito complicado. Na época de Jesus, essa doença era considerada a mais terrível das doenças. Matava aos poucos, centímetro a centímetro. O corpo ia morrendo. Os terminais, as pontas do corpo começavam a adormecer e morriam. Começava normalmente nas mãos, nos pés, perdiam a sensibilidade, atrofiavam. Uma doença extremamente contagiosa. Então, aquela pessoa era banida da sociedade, era expulsa. E talvez esse homem tenha percebido que estava doente. Eu fico imaginando ele saindo de sua casa. Será que a sua mulher ainda o tocou? Eu fico imaginando ele chegando na presença do sacerdote, porque esse era o costume. O doente tinha que apresentar-se ao sacerdote. Eu fico imaginando esse homem chegando na presença do sacerdote, e o sacerdote colocando a mão na boca, tampando o nariz, se afastando e gritando: imundo, imundo. Eu imagino aquele homem voltando para casa, recolhendo suas coisas, a mulher entregando algumas moedas, alguma comida talvez, e ele deixando o seu lar, a sua cidade, e se afastando para uma colônia de leprosos, isolados de tudo.
Eu fico imaginando quanto tempo esse homem estava ali, sem receber um toque sequer, um abraço. E quando Jesus vai passando, provavelmente ele deve ter se escondido, porque quando Jesus se aproxima, a Bíblia diz que Jesus se aproxima, Jesus já estava perto, uma multidão enorme. Então eu imagino que talvez ele estivesse atrás de alguma pedra, alguma coisa, ou atrás de uma casa, não sei. E quando Jesus vai se aproximando, ele sai do meio do esconderijo e se apresenta para Jesus. Eu imagino toda a multidão dando um passo para trás. Eu imagino as pessoas gritando: imundo, imundo. Eu imagino as crianças se escondendo atrás dos pais, as mães pegando os filhos, e todo mundo se afastando. Mas Jesus não. Não, Jesus dá um passo à frente. E aquele homem se prostra e diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Se tu quiseres, eu posso ser curado. Jesus poderia simplesmente ter dito para ele: eu quero ser curado. Mas Jesus foi além, porque Jesus via o que os nossos olhos não veem. Jesus ouve o que os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Jesus percebeu a necessidade daquele homem de ser tocado. E Jesus dá um passo à frente e toca aquele homem. E depois de tocar, Jesus diz: eu quero. A Bíblia não diz que toque. Eu não sei se Jesus pegou, levantou, não sei se Jesus o abraçou e disse: filho, eu quero sim, filho, eu quero que você seja limpo, eu quero que você fique curado. Mas aquele homem foi tocado por Cristo. As consequências, querido, você não pode imaginar como eram severas as consequências de ser doente naquela época. Nas Escrituras, uma pessoa leprosa é o símbolo de rejeição em último grau, infectada por uma circunstância que não buscou, rejeitada pelas pessoas que a conheceram, evitada por pessoas que não conheceu, condenada a um futuro que não poderia suportar. Na memória da pessoa banida, com certeza está gravado o dia em que foi obrigado a enfrentar a verdade: eu estou doente, eu estou leproso, a minha vida nunca mais será a mesma. O ato de banir uma pessoa doente parece cruel e talvez desnecessário hoje, mas não naquela época. Contudo, o Antigo Oriente não teria sido, ou não tem sido, a única cultura a isolar os seus enfermos, a isolar os seus doentes. Talvez não tenhamos construído colônias ou coberto nossas bocas e narizes diante dessas pessoas, mas temos certamente construído paredes e desviado rapidamente o nosso olhar. Uma pessoa não precisa ter lepra para sentir-se isolada, para sentir-se em quarentena. Uma das minhas recordações mais tristes envolve um colega chamado Manuel, amigo de 4ª série primária. Certo dia descobriram que o pai do Manuel era um alcoólatra, daqueles que realmente só vivia bêbado. Aquele homem teve um momento em que ele foi na escola para buscar o Manuel, e então nós descobrimos a situação daquele homem. E a partir daquele momento, o Manuel passou a ser conhecido não apenas como Manuel, mas Manel, o filho do bêbado. Crianças podem ser duras quando querem, e por algum motivo nós fomos muito duros com Manuel. Ele estava contaminado. Como leproso, sofria com uma condição que não foi criada por ele. Como leproso, ele foi posto fora da comunidade, exilado, em quarentena. Não, Manuel não, é o filho do bêbado. O divorciado conhece esse sentimento. O deficiente físico conhece também. O desempregado já o sentiu.
Da mesma maneira que o menor de formação cultural também. Mantemos distância dos que sofrem depressão, evitamos os doentes terminais, temos casas de convalescência para idosos, instituições para viciados, prisões para os criminosos. E o restante das pessoas simplesmente tentam fugir de tudo isso. Colocamos porteiros eletrônicos, cerca elétrica e grades em nossas casas. Somente Deus conhece, na verdade, quantos Manuéis estão em exílio voluntário. Pessoas que realmente escolheram viver uma vida quieta, solitária, infectados pelo medo da rejeição e pelas recordações da última vez em que tentaram se integrar. Escolheram não mais ser tocados para evitar o risco de serem feridos novamente. E é quase certo que aqui mesmo, nesta noite, existem pessoas assim, rejeitados por familiares, por colegas de trabalho, por esposos, esposas, por filhos e mães e pais, pessoas excluídas. Permita-se ser tocado por Deus nesta noite. Jesus ainda é o mesmo, e Ele quer tocar em você, Ele quer sarar você, Ele quer curar você. Você sabe, querido, que não foi o toque que curou o leproso. Mateus foi cuidadoso ao mencionar que foi o pronunciamento, foi aquilo que Jesus falou, foi a ordem que Jesus deu, e não foi o toque. O verso 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, depois da ordem, não durante o toque ou antes do toque. A infecção foi banida através da palavra de Jesus. A solidão, contudo, foi tratada por um toque de Jesus. Que poder tem um toque vindo de Deus? Você já teve essa experiência? Já foi tocado mesmo pelo Senhor? O médico que tratou você, ou a professora que enxugou suas lágrimas? Havia uma mão segurando a sua durante um funeral? Havia uma mão sobre o seu ombro durante uma grande provação? Houve um aperto de mão de boa-vinda a um novo trabalho? A oração pastoral pedindo por sua cura? Já conhecemos realmente o poder do toque divino? Somos capazes de oferecer o mesmo? Será, querido, que somos capazes de oferecer esse mesmo toque? Pessoas estão ao nosso redor sofrendo, pessoas estão ao nosso redor sendo rejeitadas, pessoas estão ao nosso redor em quarentena, vivendo uma vida de exílio, com medo de sofrer novamente. Precisamos nos aproximar dessas pessoas, precisamos tocar essas pessoas, precisamos abraçar essas pessoas. Elas precisam saber que Deus está representado por pessoas aqui na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo, o representante de Cristo aqui, e a sua mão pode tornar-se uma mão divina, um toque realmente dos altos céus, quando você ampara alguém, quando você sustenta alguém, quando você ajuda alguém a se levantar, quando você impede de alguém cair. Permita-se ser a bênção
para a vida de outras pessoas. A Bíblia diz: "Se tu uma bênção". Colossenses 3, verso 12: "Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade." Revista-se disso. Você foi escolhido por Deus. Usa o seu corpo, usa sua mão para glorificar a Deus. Que seus pés não se desviem, que seus olhos vejam aquilo que o Senhor está vendo, que seus ouvidos sejam capazes de não apenas escutar, mas ouvir as pessoas, de sentir os sentimentos. Que as suas mãos sejam instrumentos de Deus para abençoar. Eu sei que muitos dos que estão aqui já são capazes de oferecer o toque divino. Alguns já possuem em si mesmo o toque que é capaz de curar. Você provavelmente já usa suas mãos para orar sobre os enfermos, para ministrar bênçãos de força aos mais fracos. Você tem aprendido sobre o poder de um toque. Mas outros entre nós tendem a esquecer. Nossos corações são bons, nós temos um coração bom, apenas a nossa memória não é boa. Esquecemos o quão significativo é um toque, esquecemos quão importante e quão transformador pode ser um toque. Muitas vezes tememos dizer algo errado, usar o tom errado, ou agir de maneira errada, e ao invés de fazermos alguma coisa, não fazemos absolutamente nada. E as pessoas continuam sofrendo, sem o apoio, sem perceber o toque de Cristo em suas vidas. Nós ficamos realmente felizes por Jesus não ter cometido essa falta, por Jesus não ter cometido esse engano. E se o seu medo de fazer algo errado impede que você faça alguma coisa, querido, em nome de Jesus, mantenha em mente a perspectiva dos leprosos que existem no nosso mundo. Eles não são pessoas que precisam ser carregadas, eles não são pessoas enjoadas ou exigentes, são apenas pessoas solitárias, são apenas pessoas que foram rejeitadas e que estão ansiosas por um toque divino. Que seja você, esta pessoa, a ministrar a bênção, a paz, a ministrar a cura, a ministrar a restauração, a ministrar o sucesso na vida de outras pessoas. Talvez você mesmo esteja ansioso por um toque divino. Jesus tocou os intocáveis daquele tempo, aqueles que existiam no mundo. Você está disposto a fazer o mesmo? Esta é a pergunta de Deus para você nesta noite. Você está disposto a usar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você está disposto a usar as suas mãos para abençoar pessoas? Você está disposto a usar as suas mãos para ministrar o toque de Deus na vida de outras pessoas? Essa é uma pergunta que você precisa responder, e precisa responder hoje. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu sei que você entendeu a mensagem, eu sei que você aprendeu sobre a importância de ser tocado por Cristo. Você entendeu a importância
de exercitar esse ministério de bênçãos, que é o ministério das suas mãos. Eu quero desafiar você. Se você está disposto a usar as suas mãos para abençoar, se você está disposto a usar as suas mãos para ministrar o toque divino na vida de outras pessoas, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Nós queremos orar por você. Somente aqueles que estão dizendo: Pai, aqui estão as minhas mãos, pode usar. Usa as minhas mãos para ministrar o teu toque, para ministrar a tua graça, para ministrar o teu perdão. Usa minhas mãos, Senhor, para sarar, para curar, para restaurar. Usa minhas mãos, Senhor, para fazer a tua obra. Usa, Pai, o meu corpo, Senhor, mas de uma forma muito especial. Usa as minhas mãos como ferramentas tuas, Senhor. Faz das minhas mãos as tuas mãos. Faça das minhas mãos as mãos de Deus, as mãos divinas. Que pessoas sejam curadas, que vidas sejam transformadas, que almas sejam alcançadas com o toque das minhas mãos, para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, na tua presença, rendidos, Senhor, a ti, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos hoje apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, para transmitir o toque divino na vida de outras pessoas, Senhor. Usa, Pai, as minhas mãos, usa a mão dos meus irmãos, usa a mão dos teus filhos, Senhor, como se foram as tuas próprias mãos. Que nós possamos alcançar com o teu toque, Senhor, que possamos alcançar com o teu abraço, Pai, que possamos alcançar, Pai querido, com mãos firmes, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão caídos, que nós possamos levantá-los, Pai. Aqueles, Senhor, que estão de pé, que possamos abraçá-los para que não caiam. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que possamos estender as nossas mãos para ministrar bênçãos de cura. Aqueles que estão, Senhor, desnorteados, que possamos usar as nossas mãos para guiá-los. Aqueles que estão, Senhor, desfalecendo na fé, que nós possamos usar as nossas mãos para segurá-los e trazer de volta aos teus caminhos, à tua casa. Usa, Pai, as nossas mãos, Senhor, como instrumentos, ó Deus, do Senhor. Sê tu, Pai, as nossas próprias mãos, que possamos espalhar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, através dos toques divinos. Levanta suas mãos assim em oferta ao Senhor agora, querido, e diz assim: Senhor, eis as minhas mãos, recebe, Pai, para a glória de teu nome. Use-as, ó Deus, como bem lhe aprouver, para sarar, para curar, para restaurar, para promover recuperação, Senhor. Ó Deus, para guiar, para sustentar, Senhor. Eis as minhas mãos, Pai, consagradas ao Senhor, assim como todo o meu corpo, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus, nos rendemos ao Senhor hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a certeza da tua presença no nosso meio. Obrigado por estar aqui, por compartilhar conosco a sua presença, a sua maravilhosa presença. Obrigado por falar ao nosso coração.
Obrigado porque o Senhor realmente tocou as nossas vidas nesta noite. Agora, quando vamos para os nossos lares e daremos início às nossas atividades normais, nós somos gratos a isso, Senhor. E pedimos que o Teu amor, o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, as consolações do Santo e doce Espírito do Senhor, se derrame sobre cada uma das pessoas aqui nesse lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma semana de vitória, querido. Aleluia.